Você entende que Deus dá essa oportunidade para todos, seja de uma forma ou de outra, de conhecê-lo? Quando nós conhecemos a palavra, Karina, a gente observa Saulo. Se olharmos, Saulo era alguém que era o páreo, a escória. Ele perseguia os cristãos. E ele teve a oportunidade. Então, se Saulo teve a oportunidade, eu creio que a oportunidade está aí para todos nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse podcast é uma oportunidade que as pessoas estão tendo de ver duas vidas transformadas, duas vidas completamente mudadas. E assim, essa oportunidade ela vem hoje através das redes sociais, ela também vem através dos cultos sendo ministrados. E uma coisa muito importante falando de oportunidade, apesar de todas essas visitas nas igrejas, passando em frente a uma igreja, que é a igreja que eu faço parte, a Igreja Internacional da Graça, já no interior de São Paulo, uma igreja bem simples, Karina, porque geralmente o que chama a atenção do jovem hoje, né, é uma igreja tecnológica, bateria, guitarra, louvor. Meu pai era da música. Então, assim, a maioria dos jovens da minha época gostavam disso. E o que me chamou a atenção naquela igreja, que era uma igreja bem pequena, bem simples, não tinha nem piso. E ali o pastor, ele cantava com o CD. Colocava o CD e eu passava para ir para a escola, porque era o caminho. E nessa época eu já estava sendo ministrado, já estava sendo tocado indiretamente. Eu via, falava, que engraçado, é o CD cantando. E aí eu ouvia os corinhos. O pastor cantava um corinho, era um corinho legal, assim. Eu antes era prego, Satanás me batia. Agora eu sou martelo, eu bato nele todo dia. E eu passo. Era o pastor Eliseu, uma benção, ele e a irmã Maria. E ali aquilo me chamava a atenção. Eu falava, mas que coisa, antes era prego, Satanás me batia. E eu ia para a escola, falava, um dia eu vou entrar nessa igreja. Um dia eu vou entrar aí. Um dia eu vou entrar aí. E numa sexta-feira, eu não coloquei a roupa de escola. Minha mãe, assim, meio que, pra onde você vai? Eu falei, eu vou numa igreja ali em cima. Ela, qual a igreja? Aí eu falei, Igreja da Graça. Ela falou... Ela conhecia? Ela conhecia vagamente. Depois que eu fui entender que a Igreja da Graça era o missionário R.R. Soares, eu nem sabia, não conhecia nada. Então, assim, foi interessante esse período porque foi Deus ali. Sim. Não foi uma coisa do homem. Sim, foi uma coisa de Deus, sabe? E aquilo, eu disse, eu vou entrar. E eu entrei numa sexta-feira. Sozinho? Eu e minha mãe. Ela foi junto. Eu levei minha mãe sempre me levava. Dessa vez eu falei, vamos lá. E ela ficou empolgada, porque eu nunca tinha pedido para ir assim. E aí eu fui numa sexta-feira, Karina. Foi um divisor de águas. O pastor, muito simples o pastor, mas com uma palavra muito direta. Eu lembro como se fosse hoje, ele pregou sobre o endemoniado gadareno. Nessa época eu tinha 17 para 18 anos. Lá estava eu, vivendo uma vida que não era jogador e também trabalhando, mas sem saber o que queria da vida, saindo para balada, bebendo muito. Graças a Deus nunca me envolvi com drogas, mas já estava bebendo bastante. E sem perspectiva de família. Para mim, eu ia casar só depois dos 30, ia aproveitar a vida. Sem nenhum propósito, para caminho nenhum, nem profissional, nem pessoal. Eu estava perdido. Perdido, mas sabendo que, de alguma certa forma, a graça estava me cercando. Sim. Quando eu entrei lá naquela sexta-feira, o pastor pregou sobre o endemoniado gadareno e começou a oração, impôs as mãos na minha cabeça. Ali eu vi Deus operar na minha vida. Ali foi uma hora que eu disse, Deus, o Senhor é maravilhoso.
O Senhor é quem muda a história de um ser humano. Quando você tem um encontro real com Jesus, as coisas mudam, Karina. Eu saí dali, eu já não era mais a mesma pessoa. Eu estava no mesmo corpo, era a mesma vida, mesma casa, mas não era mais o mesmo espírito. O que você sentiu? Como que foi o momento, assim, ali? É como se eu fosse liberto de uma cadeia. É como se correntes fossem quebradas da minha vida. Ali eu posso dizer para você, apesar de todas as visitas, apesar de todas as vezes que alguém me evangelizou, mas aquela sexta-feira, aquela mensagem, aquela palavra, aquele pastor, ele foi instrumento de Deus para abençoar a minha vida. Até hoje, sempre quando eu vou ao interior de São Paulo, a São José do Rio Preto, eu faço questão de ir, de conversar, de estar com ele, de aprender com ele. Apesar que hoje ele fala, eu aprendo mais com você do que você comigo. Mas assim, eu me lembro que foi um dia muito importante na minha vida. Você sentiu como se o tal do véu fosse mesmo tirado dos seus olhos e você, naquele momento, passa a ter consciência de real de tudo aquilo que você estava fazendo, do que você está deixando de fazer? Porque comigo foi exatamente assim. Falei, poxa, como eu achava isso certo, gente, conta. Foi tudo de uma vez, assim, parece que abre realmente a nossa visão. E daí você não quer mais ser aquela pessoa. Você fala, não dá. Eu não via desse jeito. Que absurdo. Agora eu quero ser direito, eu quero fazer o que é certo. Foi assim. As escamas caíram. É como os 7 mergulhos de Naamã. Você continua no mesmo corpo, mas o seu espírito é novo. E ali, quando eu saí daquele culto, eu já saí consciente. É como se Deus dissesse, olha, até aqui você viveu do teu jeito. Eu até permiti, mas daqui para cá, agora é comigo. Agora quem vai dirigir a sua vida é a minha palavra. E foi tão bom, e eu disse, eu vou voltar no domingo. Era uma sexta, e aí no domingo eu fui para a igreja. Eu sempre gostava, na época de membro, sentar nos primeiros bancos. Então eu fui e eu e a minha mãe sentávamos nos primeiros bancos. Detalhe, eram bancos de madeira na época. Chão batido, pastor com CD, os corinhos de fogo, e a gente aprendendo ali de uma maneira simples. Ele abria a Bíblia, falava, hoje nós vamos falar sobre os evangelhos, e ele citava, fazia oração e a gente voltava para casa de uma maneira leve. Deus foi moldando o meu coração. Ainda continuava o desejo de ser jogador, de querer jogar, e nesse meio tempo, trabalhando e jogando de final de semana, surgiu mais uma oportunidade para jogar. Nós fizemos um amistoso e em seguida eu fui chamado para fazer um outro amistoso contra um time da cidade, que era o Rio Preto Futebol Clube. E aí eu fui fazer um jogo amistoso contra o Rio Preto, já com outra consciência, já com o coração voltado a Deus, já com algum tempinho, já de igreja mesmo. Eu estava indo nas baladas? Não, foi automático, Karina. Tanto que os amigos me chamaram assim de fanático no início. Ah, eu sei bem quem. Falar, não precisa tanto, que absurdo, ficou doido. Não tem necessidade, você vai parar tudo. E aí você começa a descobrir um outro mundo. Por quê? Eu chamo de mundo paralelo, que são aqueles que frequentam uma igreja, mas ainda não nasceram em Cristo. Alguns amigos começaram a falar, mas para que tudo isso? Eu também sou evangélico. Por que você vai parar de beber assim tão rápido? Por que você vai parar de ir nas festas tão rápido? Eu também temo a Deus, eu também sirvo a Deus. Sim. Só que a alegria já não estava mais ali. A alegria já não estava mais. A alegria estava em ir à igreja, em pegar a minha Bíblia. E aí eu comecei, Karina, nesse período, a orar nas madrugadas.
Eu comecei a falar com Deus ali. E era 2 horas da manhã, o relógio tocava, eu ia para o joelho. Eu começava a orar, orar, orar. Eu não sabia o que Deus queria de mim, mas eu sabia que Ele queria me usar.